sempre digo que o microfone é um troço muito poderoso. Com o microfone eu posso dizer coisas boas, usando o mesmo microfone eu posso dizer asneiras. Se é no púlpito e com o microfone na mão, às vezes eu posso até gritar com você humildemente vai escutar. O microfone é poderoso. E por conhecer o poder que tem o microfone, eu espero que você esteja orando por mim, para que eu use bem o microfone, respeite a sua cabeça, respeite o seu coração, respeite a sua história de vida e possa assim, usando o microfone, ser abençoados, todos nós sermos abençoados por Deus. Vocês vão perceber, pelo jeito que eu estou aqui, você vai perceber que eu não vou lhe impressionar com a minha vestimenta, com a minha roupa. Eu vou fazer o possível para não lhe impressionar com a minha voz. Eu vou conversar com você desse jeito aqui, para você não ficar impressionado com a minha voz, porque eu não tenho a menor intenção de você ficar impressionado comigo, ou com a pregação, ou com a minha voz. Eu desejo que você fique impressionado com Jesus de Nazaré. Então, se você sair daqui hoje à noite impressionado com Jesus, amando cada vez mais e amando o seu Evangelho, eu vou me dar por satisfeito e vou achar que cumpri bem a tarefa para a qual Deus, entendo, tenha me chamado, e a tarefa que o pastor Davi confiou para que exercesse ela hoje à noite aqui com vocês, num tema tão precioso como esse tema da grande comissão. Assim, só como informação mais preliminar, eu vou me deter no livro de Mateus, mas a grande comissão está em Marcos. A grande comissão tem uma perspectiva em Lucas, ela tem uma perspectiva em Atos e ela tem uma perspectiva no livro de João. Em Marcos, a grande comissão é a proclamação no aspecto mais falado e nas coisas ou manifestações sobrenaturais da proclamação ou da comissão. E de pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Vai falando então desses sinais miraculosos. Então em Marcos a grande comissão é a proclamação e a manifestação de sinais miraculosos. Só um parêntese assim rápido: quem crê e for batizado, geralmente a gente atribui esse batismo ao batismo nas águas. Eu presumo que não é isso que o texto está falando, é quem crê e for batizado com o Espírito Santo, no sentido não de uma experiência pentecostal, mas batizado porque foi visitado pelo Espírito Santo, porque foi selado pelo Espírito Santo, porque foi invadido pelo Espírito Santo. Ou seja, só pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é isso que diz Paulo, só pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor quem tem o Espírito Santo. Então esse batismo do texto de Marcos, ou essa comissão que se concretiza no texto de Marcos, no meu entendimento, não é o batismo nas águas. Não estou dizendo com isso que as pessoas não sejam batizadas nas águas e que não tenham sua importância. O que eu estou dizendo é que o batismo que salva não é o batismo nas águas. O batismo que salva é a confirmação da salvação, é o batismo com o Espírito Santo. Então quem crê e for batizado e for visitado pelo Espírito Santo vai ter a capacidade e o discernimento de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a grande confissão no livro de Marcos. A grande comissão do Evangelho de João é pastoreia, saiam e cuidem de pessoas. É Jesus dialogando com Pedro, e quando Pedro diz: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, aí Jesus diz ao Pedro: vai então e pastoreie os meus cordeirinhos, pastoreie pessoas, cuide de pessoas. Então a grande comissão do Evangelho de João é pastorear, é cuidar de pessoas, é cuidar de vidas. Em Lucas, a grande comissão é para que as pessoas tenham a chance de se arrepender e elas terão os seus pecados perdoados. Então a ênfase no Evangelho de Lucas é perdão de pecados. A ênfase em Atos é a ênfase de serem mártires ou martiria. Mártir é aquilo que você se torna e martiria é aquilo que você fala. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra no original aí para testemunha é mártir ou martiria. Então no livro de Atos você tem a palavra mártir e a palavra martiria. Mártir é aquilo que você se torna, martiria é aquilo que você comunica.
Então Jesus diz assim: a grande oportunidade, ou a grande comissão, ou a grande tarefa, a grande missão, ou com missão, você está com uma missão, é a missão de ser testemunhas de Jesus Cristo. E aí eu fiz assim esse apanhado mais rápido, porque geralmente a gente atribui, é muito importante, a grande comissão ao livro de Mateus, capítulo 28, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa frase de Jesus, ou esse comissionamento de Jesus, está aí no final do livro de Mateus. Mas como é que começa o livro de Mateus? O livro de Mateus começa com genealogia, com o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus logo em seguida, com a visita dos 3 sábios do Oriente que vêm para visitar a criança, e aí você tem o momento da tentação de Jesus, você tem o batismo de Jesus, o batismo de Jesus depois da tentação de Jesus, e no final do capítulo 4, você tem Jesus chamando discípulos. Você tem 2 momentos no livro de Mateus, Jesus chamando discípulos. Capítulo 4, a partir do versículo 18, Jesus chama os discípulos, e você encontra no capítulo 10, logo no começo, outra vez, a relação dos discípulos, Jesus chamando os discípulos. No capítulo 10, ele chama os discípulos e diz quais são as implicações desse chamamento, o que é que eles vão fazer, quais são as perseguições, quais são as probabilidades de crises que eles vão viver, e a maneira graciosa como Deus estará com eles, para que eles façam proezas, curando enfermos, expelindo demônios, etc, etc. Esse é o do capítulo 10. No capítulo 4, e aqui que eu quero me deter mais com os irmãos, para falar dos 5, 6 e 7, fiquem tranquilos que eu não vou falar capítulo por capítulo, é mais para a gente entender essa história da grande comissão, desse grande chamamento. Jesus termina o capítulo 4, versículo 18, chamando os seus discípulos. No capítulo 4, versículo 23, tem uma síntese do ministério de Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus pregava, Jesus ensinava, e Jesus exercia uma tarefa diaconal, curando, tirando as dores, as aflições das pessoas. Termina essa síntese de Jesus. Quando termina isso, então veja bem, Jesus chama os discípulos, final do capítulo 4 ele está chamando os discípulos. Capítulos 5, 6 e 7, que é o chamado Sermão do Monte, é Jesus dizendo a que os discípulos foram chamados. Ou seja, se você quer fazer a grande comissão, você precisa primeiro saber se você é discípulo ou discípulo de Jesus. Você precisa primeiro saber a que você foi chamado, porque senão você pode fazer uma missão que não é a missão que Jesus pediu. Então por isso que é importante a gente falar do mandamento da grande comissão, fazendo uma revisão do que Jesus está dizendo a quem. O que é que Jesus está dizendo a quem? Porque senão nós podemos terminar na vida, fazer um bocado de coisa bonita, um bocado de coisa bacana, a gente pode aplaudir as coisas que a gente faz, aí Deus olha lá de cima e diz: meu filho, você fez tudo muito bonito, as pessoas reconheceram o que você fez, mas não tinha nada a ver com o que eu pedi para você fazer. Você fez bem feito, foi legal, mas não é o que eu pedi para você fazer. Já pensou? E posso citar aqui várias ilustrações sobre isso. Desculpa se tem alguém do mundo católico. Em nome da evangelização, o catolicismo na América Latina fez mais colonização do que evangelização. Em nome da evangelização, os norte-americanos e os europeus fizeram mais americanização das igrejas do que evangelização. Muitas igrejas foram americanizadas. Você pode olhar assim, com todo respeito às vestimentas das pessoas nas igrejas, mas são aquelas vestimentas nórdicas, né? Os pastores todos de paletó e gravata, que não tem nada a ver, por exemplo, com a nossa vestimenta nordestina. Mas assim, só para você ver quanto de americanização teve em vez de evangelização. E não foram só eles que fizeram isso, fizeram também na região da Índia, os protestantes fizeram muito disso na África, na Ásia. Eu conheci vários países onde a gente percebe que tinha muito mais da cultura do país do que da beleza do Evangelho. Vindo para o contexto brasileiro, tem isso tem sido muito complicado, né?
Você tem muitas indústrias da fé, muitas empresas religiosas. Do jeito que você tem a indústria do carnaval, a indústria do futebol, do jeito que você tem a indústria do turismo, tem a indústria da fé. Tem gente ficando rico com esse negócio da religião, vendendo amuletos e produtos baseados na boa fé das pessoas e na ingenuidade, e chamando isso de missão. Então não tem como a gente primeiro não conversar aqui um pouco sobre qual é a missão para a qual nós fomos chamados. Porque senão nós vamos falar da grande comissão, nós vamos fazer muita coisa, e no final das contas Deus vai dizer: foi legal, você criou uma denominação bacana, você teve uma placa bonita, uma logomarca interessante, mas tinha pouco do Evangelho na geração que viveu com você naquele ambiente. Já pensou? Eu espero que não seja o que está acontecendo conosco aqui, mas assim, para ser honesto, eu tenho que falar isso. Vocês pediram para eu falar sobre grande comissão, ela é uma comissão. Missão de quê? Qual é a missão? Eu moro aqui em Calcaia, tem mais ou menos, eu acho que já está com uns 14 anos. E assim eu tenho esse jeito de me comunicar com criança, adolescente, fazer amizade com todo mundo. Comecei a fazer amigos ali em Calcaia, e eu me tornei amigo de um senhor que é comerciante. Me aproximava dele, fui conversando, conversas monossilábicas, até que a conversa foi melhorando. Ele ficou descobrindo que eu era pastor. Ele era um católico muito assim, praticante, muito conservador. E aí, um dia eu cheguei, ele estava sozinho no estabelecimento dele. Aí eu disse: bom dia, seu fulano. Bom dia, quero lhe lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Não tinha dito nada, não falei nada, não tentei falar nada para ele. Era sempre falando sobre as coisas e tal. Até porque eu sou muito discreto nesse aspecto. Eu espero que as pessoas primeiro vejam alguma coisa na minha vida. Aí se perguntar alguma coisa sobre a vida, aí eu explico sobre a vida e tal. E por aí vai. Bem, mas aí ele disse: sou devoto de São Benedito. Eu disse: ah, é? Eu sou devoto de São Benedito? Que legal. O senhor é devoto ou seguidor? Ele disse: como assim? Eu disse: o devoto admira o santo, o devoto faz promessa ao santo, o devoto fala bem do santo, o devoto aprecia o santo, o seguidor vive como o santo vivia. O senhor é seguidor ou devoto? E o senhor está me perguntando uma coisa muito séria. Eu disse: não, sério, eu estou falando sério mesmo. Aí eu disse: por exemplo, o senhor, não sei se eu conheço todo o catolicismo tanto quanto o senhor, mas, por exemplo, digamos que o senhor fosse devoto de São Francisco. O senhor teria que fazer um compromisso de castidade, o senhor teria que fazer um compromisso de pobreza, então o senhor não poderia ter essa empresa aqui, porque é um compromisso de pobreza. Não, é por isso que eu não sou do segmento do... Tá bom, mas deixa eu então falar para o senhor. O segmento do São Benedito geralmente é um segmento de muita devoção, de muita piedade e de muita misericórdia, de muita generosidade. Então, por exemplo, digamos que chegasse alguém aqui na sua empresa, quisesse comprar alguma coisa e tivesse de fato precisando, e o senhor fosse seguidor do São Benedito, o senhor ia dizer: o senhor leva, resolva o seu problema, o senhor não está com dinheiro hoje, mas quando o senhor puder você me paga, porque eu prefiro primeiro atender a sua necessidade, depois a gente pensa em dinheiro. Desse jeito o senhor quer que a minha empresa vá à falência. Eu digo: não, não quero que a sua empresa vá à falência, eu estou querendo saber se o senhor é devoto ou seguidor. Essa pergunta é muito séria. Ele repetiu. Eu digo: é muito séria. Eu vou pensar mais sobre isso. Você não imagina como eu saí assim todo orgulhoso, achando que tinha colocado o cidadão lá no canto da parede. Quando eu entro no meu carro, eu não sei como é com você, comigo, nunca escutei Deus falando assim no meu ouvido, e respeito se você disser que foi assim. Comigo é uma voz assim que eu não sei se vem das vísceras, se vem do fígado, se vem do coração, se vem da cabeça, tanto que às vezes eu tenho até dúvida se é Deus ou se sou eu, mas é aquela voz assim muito forte, aquela frase que eu não estava prevista e ela aparece. Aí eu dou partida no meu carro, quando eu dei partida me vem aquela frase para dentro de mim: e você, meu filho, é meu devoto ou meu seguidor? Eu fiquei chocado, porque quando eu comecei a pensar da forma como eu estava conversando com aquele cidadão, eu percebi que eu estava mais para devoto do que para seguidor do Jesus de Nazaré. E eu tenho decidido na minha vida, claro que eu ainda preciso aprender muito, mudar muito, mas eu tenho decidido na minha vida que eu quero responder a essa convocação do Espírito Santo de ser um seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. Razão pela qual eu admiro a manjedoura, eu admiro o Jack, o jumentinho,
que de Jesus nem o jegue ele possuía, era emprestado. Eu admiro os lugares emprestados que Jesus pediu para celebrar a ceia e outras situações a mais. Eu sou um admirador do Jesus Cristo de Nazaré. Eu me encanto com ele, porque sendo Deus se fez gente, sendo Deus veio fazer terapia nos pés dos discípulos, com um gesto singelo e humilde, com uma bacia na mão, com água e toalha. E ele não estava apenas lavando a sujeira dos pés, Jesus estava fazendo terapia, lavando a sujeira da alma. É tanto que ele diz: muitos de vocês já estão lavados. Quando Pedro diz: não, Senhor, não somente os pés, lava também a cabeça, lava. Não, Pedro, peraí, você não está entendendo. A água aqui é só uma analogia da cura e da limpeza que eu quero fazer na alma de vocês, porque muitos de vocês já estão lavados, muitos de vocês já estão curados. Então, quem é que pode fazer a grande comissão? Seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré. Se você não é seguidor e seguidora do Jesus de Nazaré, tem duas probabilidades. Uma é o que você vai fazer não tem a ver com o Evangelho, a outra é que você pode atrapalhar a propagação do Evangelho. Porque o seu vizinho vai dizer: não fale de Jesus para mim não, porque o meu vizinho aqui, olha, o cara diz que é seguidor de Jesus, que tem o Evangelho, o cara é ignorante, é truculento, é um cara arrogante. Pensa num vizinho complicado, aí assim você está atrapalhando. Se você não for seguidor do Jesus de Nazaré, ou você vai fazer a missão de maneira equivocada, ou você vai atrapalhar quem vai chegar para fazer a missão, porque o outro já se desencantou, porque você atribuiu a sua imagem, a imagem do Jesus de Nazaré. Tinha um atleta de futebol admirado internacionalmente que sempre andava com uma faixa assim na testa com o nome Jesus. E a própria FIFA proibiu as manifestações religiosas e que aquele atleta usasse a faixa Jesus. No dia que aquele moço foi obrigado a tirar a faixa, você não sabe a alegria que eu tive. Ora, se eu tive alegria, imagine Jesus, porque o cara não representava bem Jesus. Mau comportamento, enganador dentro de campo, complicado nas relações de desrespeito com o ser feminino, com o nome de Jesus na testa. Não é complicado, gente? Não é complicado? Se a sua vida não está bonita diante dos seus vizinhos, se a sua vida não é bonita diante dos seus amigos de trabalho, por favor, evita vincular sua vida ao nome de Jesus, para que as pessoas não tenham uma impressão equivocada sobre Jesus e não fiquem decepcionadas com a possibilidade de conhecer Jesus e de conhecer o seu Evangelho. Então, a primeira coisa no Evangelho de Mateus, que eu acho fantástico, é Jesus chamando os discípulos. Capítulos 5, 6 e 7, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu tenho que falar algumas coisas sobre o capítulo 5, 6 e 7, para você perceber qual é o perfil de um discípulo, para você dizer: eu sou ou não sou? Então, lendo o capítulo 5, 6 e 7, aí você descobre se você é ou não. Porque o capítulo 5, 6 e 7 é uma espécie de descrição do perfil, para saber se nós somos seguidores do Jesus de Nazaré, se você é um discípulo, se você é um discípulo, ou se você é uma católica, um católico, um protestante, um evangélico, e pensa que porque é evangélico está salvo, pensa que porque é evangélico está resolvido o problema da vida. Acabou essa história. Aliás, nunca existiu essa história, nós que inventamos essa história. Os católicos dizem, os católicos mais conservadores, o Bento XVI dizia isso, o Papa Francisco não diz a mesma coisa, mas o Bento XVI dizia: se os evangélicos quiserem um dia ter acesso ao céu, eles têm que voltar pela Igreja Mãe, porque na cabeça desse pessoal você é salvo por Jesus Cristo e pela Santa Igreja Mãe. No protestantismo você é salvo por Jesus desde que esteja na nossa escritura, é a mesma coisa, não muda nada, não muda nada. Jesus Cristo é a expressão mais plena e completa de Deus na história da humanidade. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o Jesus de Nazaré, que no Evangelho de João não tem um título. Jesus não tem título no Evangelho de João. O maior título que Jesus tem no Evangelho de João é Filho do Homem, Filho da natureza humana. Jesus não tem título, sabia disso? Lembro do meu netinho, um dia eu lendo um texto lá em casa, na devocional: porque Jesus o Rei, porque Jesus o Rei. Meu netinho tem umas coisas assim interessantíssimas. Ele estava com a faixa aí de 8 anos, aí termina ali: vovô, o que é isso, vovô? Jesus é Deus. Chamar Deus de Rei é muito pequeno, pequenininho, Rei para Deus.
Eu digo, menino, nem foi carne isso aqui, tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Se você olhar no Evangelho de João, Jesus não tem título, gente. Não tem título. Antes que Abraão existisse, eu sou. O Evangelho de João pergunta da samaritana: tu és porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu que bebeu dessa água, ele, seus filhos e seu gado? Você acha que você é tão especial assim? Ah, vejo que o senhor é um profeta. Hoje eu estava falando sobre esse texto enquanto Jesus com a mulher samaritana, e na minha memória, da minha experiência de infância e adolescência, quando fala em poço e cisterna, eu só me lembro de cassino, aquela assim feita de 11 metros de profundidade, 10 metros de profundidade, com aquela paredinha ao redor. Então essa é a cacimba que eu conheço. E quando a mulher diz, eu sei que há de vir o Messias, a impressão que eu tenho é: mulher, afasta um pouco aí do poço, eu quero te dar uma notícia. Eu sou ele, eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Só dá para fazer a missão que é atribuída a Jesus, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, ou seja, a nossa com hífen missão, a nossa missão com a missão de Jesus ou com Ele, só dá para fazer quem veio do jeito que Jesus viveu. Quem anda como Ele andou. Então, Mateus vai fazer a sua peça literária assim, capítulo 4, desculpa eu repetir, final do capítulo 4, ele está chamando os discípulos. Capítulo 5, 6 e 7, ele diz a que os discípulos são chamados. Capítulo 8 até o capítulo 29 é as experiências de Jesus na vivência com seus discípulos. E aí termina o livro, ele dizendo: agora façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos ver se fica na cabeça da gente. Chama os discípulos, diz a que os discípulos são chamados, tem uma experiência de vida com os discípulos e agora façam discípulos. Ou seja, só vai fazer direitinho discípulo de Jesus quem é discípulo de Jesus. Quem não é discípulo de Jesus e não sabe o que é ser discípulo de Jesus, não vai fazer discípulo. Vai fazer catequese, prosélito da religião, vai conseguir devotos de Jesus, vai dar o nome a Jesus que não é o mesmo Jesus das Escrituras. Tem muito Jesus no Brasil, gente. Tem muitos Jesus no Brasil. Nem sempre que você fala assim, em nome de Jesus, é o mesmo Jesus que está na Escritura, é o mesmo Jesus do Evangelho. Por isso Jesus diz: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, o seu interior fluirão rios de água viva. Mas tem muitos Cristos. Tem o Cristo que você coloca no tabelinho do carro, tem o Cristo que você bota na gaveta da casa, da gaveta do móvel na sua casa, tem um Cristo que você põe no bolso. E aí, se você vem dessa experiência de um Cristo que você colocou no bolso, que você colocou na gaveta, que você coloca na parede, que você coloca onde quer, você vem para uma experiência religiosa que não põe o Cristo na gaveta, mas tenta controlar o Cristo com as frases: eu decreto, eu determino, eu manipulo, eu digo o que Ele faz. E no Evangelho não sou eu que diz o que é que Jesus faz. No Evangelho nós nos submetemos à vontade dEle para Ele dizer o que é que a gente faz. Não é Jesus que obedece a gente, no Evangelho é nós que obedecemos a Jesus. Então, se na sua cultura religiosa você se relaciona com um Cristo que você acha que tem controle sobre ele, isso é um ídolo, não é o Jesus de Nazaré. E aí a sua missão e a sua comissão é ensinar pessoas a fazer essa mesma coisa. E aí você vai ter grandes empresas religiosas como você tem hoje no Brasil. Gente sendo manipulada, enganada, em nome de crescimento. Tem suas coisas boas? Eu acho que tem, mas tem muitas coisas ruins. E o Evangelho, eu presumo, só tem coisa boa. A natureza do Evangelho é a natureza que vem de Deus. Ele é fermentado de amor, ele é cheio de generosidade, é batizado de misericórdia, é visitado pela ternura, é batizado pela justiça que vem do Pai. Esse é o Evangelho. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-lo, dizendo, estou citando Mateus 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-lo, dizendo, gente, que coisa boa. Os discípulos estavam fascinados, olhando para ele,
esperando assim frases que pudessem. E realmente tem frases encantadoras, mas são encantadoras se nós entendermos o Evangelho. Se nós não entendermos o Evangelho, elas não são encantadoras. Eu estava hoje, aliás, Anderson, né? É Anderson, vindo com o irmão Anderson, a gente falando um pouco sobre isso, né? Que às vezes as pessoas dizem coisas que não dizem respeito ao Evangelho, e quando você fala o Evangelho, elas não entendem, porque elas estão com uma cegueira tal, que é como se elas não pudessem, não tivessem a chance de entender o Evangelho. No mundo evangélico isso é muito comum hoje. Você fala de algumas coisas no mundo evangélico que o pessoal não entende. Não entende. Porque a cultura religiosa mudou o nosso entendimento e a possibilidade de acolher o Jesus de Nazaré. É só você ir para João capítulo 3, Jesus conversando com um doutor da lei, que conhecia o Antigo Testamento, e Jesus conversa e parece que ele entendeu muito pouco, que era o Nicodemos. Capítulo 3 de João. Capítulo 4 de João, Jesus conversando com uma senhora, a mulher samaritana, abandonada por 5 maridos. Contexto judaico, onde o homem tinha a mulher como propriedade particular, e ele podia ter 3, 4 senhoras, podia dar o divórcio quando quisesse para qualquer uma delas. É só você imaginar, por exemplo, o rei Davi, que não é exemplo para nenhum de nós, tinha 8 esposas. A pessoa, uma igreja uma vez me chamou para eu falar: não, cara, por favor, não vou falar sobre Davi não, porque eu vou falar a história real. Pois o homem tinha 8 esposas, mais de 20 filhos de mulheres diferentes. Que os irmãos aqui sejam assim, as irmãs vão botar para fora. Ah, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Como monarca, não. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele é chamado de homem segundo o coração de Deus quando ele era um rapazinho cuidando de um rebanho na dependência total e plena de Deus, com uma via poética linda e bonita e uma via poética pastoral. Quando se torna um monarca cheio de poder, complicado. É porque Deus é bom, gente. Porque Deus é misericordioso comigo, com Davi e com todos nós. E com Davi aqui, que tem a vida mais bonita. De você eu falo, uma alegria. Fala sobre o pastor Davi, eu vou falar. Do marinado, do pastor Serra, do homem simples. Mas pai do outro Davi, eu vou ter dificuldade. Que bom. O que o Davi celebra, que você tem o nome de Davi. Quem deve celebrar o nome de Davi é o outro, né? Você deve dizer: pai Davi, ó, misericórdia de Deus, eu estou com o teu nome. O outro vai dizer: rapaz, seu pai não teve coragem de colocar meu nome em você. Desculpa essa privacidade nossa aqui. Mas assim, só para dizer o seguinte: se nós não entendermos o Evangelho, nós não vamos saber o que é grande comissão. Eu estou me sentindo em casa. Deixa eu falar com maior respeito à arquitetura das cátedras e dos templos. Dá para perceber que aqui é um lugar mais alto? Dá para perceber que as cadeiras aqui são mais bonitas do que essas cadeiras? Isso é histórico. Está na cultura, na arquitetura e no design das cátedras. Por que é que quando alguém ora por você e lhe visita, você diz: pastor Davi nem me visitou? Mas irmão, já sei que irmãos visitaram você. Qualquer um irmão pode orar pelo irmão ou pela irmã, não é o pastor. Por quê? Porque tem uma comunicação, por mais que o pastor e eu e outros estejamos dizendo o tempo todo que todos podem orar, existe um design, uma arquitetura que diz que quem está aqui em cima é mais importante do que você e você depende deles. E dependendo da estrutura, essas cadeiras têm uma sequência de importância, uma com arquiteturazinha menor, a outra cadeira maior, e uma cadeira no centro que é a maior, que é do tuchão, do chefão, do bispo, do apóstolo. Meus queridos, no meu entendimento, apóstolos são aqueles que estavam lá. E se o cara quiser ser apóstolo, ele tem que ter as mesmas características do Evangelho: passar por coragem no mar, por sofrimento, levar pelo menos algumas chibatadas na vida, ser perseguido e padecer. A credencial de apóstolo na Bíblia não é a credencial que esses caras recebem, não. E eu presumo que em alguns lugares é por percepção bíblica. Em alguns lugares esse tipo é porque no catolicismo, se o camarada é bispo, ele tem direito ao passaporte de general de 3 estrelas. E como ele precisa ir transitar, vir para aqui e para lá, eles preferem, na religião dele, ter um tipo assim para ter um passaporte diferenciado. Essa é a minha maldade.
Essa análise que eu faço sobre isso, eu faço com a minha percepção mais maliciosa, mas eu não tenho receio de dizer essa possibilidade. Qual é a nossa comissão? Qual é a nossa missão com Jesus? Com o Evangelho. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e, como se assentasse, se aproximaram dos seus discípulos e ele passou a ensiná-lo, dizendo. E aí Jesus vai dizer a quem nós somos chamados. Vamos lembrar bem, desculpa, eu não estou repetindo por desconfiar da sua capacidade de memória e de assimilação, mas é porque na pedagogia diz que a repetição ajuda a memorização e ajuda no ensino. Então é por isso que eu estou repetindo. Termina o capítulo 3 e 4, Jesus chamando os discípulos. Capítulo 4, 5 e 6, Jesus dizendo a quem os discípulos foram chamados. E aí começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. E olha a primeira frase que vem no texto: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Você já viu na igreja o pessoal dizendo: pobre é o diabo, pobre é não sei quem. Gente, Jesus, sendo rico, se fez pobre. Aleluia! Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem um livro que eu escrevi no começo da década de 80, o Eles Herdarão a Terra. Saiu a primeira edição, o livro esgotou. Aí alguns amigos meus, Carlinhos, tem que sair uma segunda edição. Eu não tinha motivação para fazer uma segunda edição. Eu estava um dia assistindo uma reportagem, Jornal Nacional, dia de sábado. 4 jovens tocaram fogo no Índio Galdino, numa parada de ônibus em Brasília. 3 menores e um de maior idade. O repórter se aproxima do garoto de maior idade e pergunta: o que é que esse rapaz estava fazendo com vocês? Pelo que a gente sabe, ele estava só dormindo. E vocês tocaram fogo no rapaz? Como é que vocês fizeram isso? O rapaz disse: não, é que a gente não sabia que era um indígena, a gente pensava que era um mendigo. Gente, que coisa, o que ele está dizendo? No mendigo eu posso tocar fogo. Eu fiquei pensando, esse rapaz deve ter escutado em algum lugar: mendigo é o diabo, pobre é o diabo. Ele deve ter escutado no jantar de casa e na sala essa rejeição que você vai criando contra as pessoas pobres, essa discriminação com o outro porque não tem um cifrão na testa, porque não tem assim uma roupona mais decente. Sabe onde é que eu estava terça-feira? Lá na rampa, lá onde vai o lixão de Fortaleza. Meninos, meninas, adolescentes. Eu fui chamado, eu digo isso sem nenhuma arrogância, eu fui chamado pelo Jesus Cristo de Nazaré para viver o seu Evangelho. Ainda não estou respondendo direito, mas eu fui chamado. Eu quero atender essa comissão. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estava pregando sobre as bem-aventuranças em Natal. Fui impressionado, porque eu tinha um senhor assim que eu notava pelo semblante dele a avidez dele para querer assimilar o ensino. Eu fui pregando. Terminou o culto. Ele se aproxima de mim: ó, pastor, pela primeira vez eu fiquei assim um culto, assistindo o culto todo. Eu vim aqui só para buscar minha esposa, mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Eu sempre achei que pobre não é coisa boa. O senhor está dizendo aí no texto que Jesus está falando: felizes os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. O senhor pode me explicar isso melhor? Eu disse: por 2 coisas. Primeiro, que eu não gosto de dar resposta assim imediata, porque eu posso não estar sabendo dar uma resposta boa. Eu gosto de pensar, mas é porque eu queria que ele voltasse para o culto. Ele só vai me dar um tempo para pensar. Amanhã à noite eu trago a resposta, o senhor vem para o culto e amanhã o senhor escuta a resposta. Foi ótimo para mim, que eu pensei muito. E aí a equação que eu fiz desse texto foi mais ou menos assim: quem tem poder político confia no poder e na riqueza da sua decisão política. Quem tem influência social confia na sua capacidade de mobilizar a sociedade e tem uma certa riqueza, entre aspas, social. Quem tem, entre aspas, espiritualidade, confia na espiritualidade. Fé na fé, que é complicado. Você ter
Fé na fé. É título de um filme. Fé demais não cheira bem. Fé na fé. Não é fé em Deus. Quem tem fé demais, confia em qualquer coisa. Quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, confia em Deus. Porque o importante não é o tamanho da sua fé. O importante é nas mãos de quem que você deposita a sua pequenina fé. Então, o que é o pobre de espírito? O pobre de espírito é o ser humano vazio de tudo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação nem ser igual a Deus, antes esvaziou-se de tudo. O pobre de espírito é o homem que é vazio de tudo, de qualquer tipo de poder, de qualquer tipo de acesso aos bens desse mundo, de qualquer tipo de influência social, e aqueles que mesmo tendo, se consideram pobres e necessitados. É uma frase do Davi que eu admiro muito. Por mais que eu tenha dito aqui algumas coisas complicadas e negativas sobre o Davi, tem coisas bonitas sobre o Davi. Eu sou pobre e necessitado, e o Senhor Deus cuida de mim. Tinha poder político, tinha capacidade de influência sobre as nações ao redor do seu império, tinha vários tipos de poder, mas ele diz: eu sou pobre e necessitado. Ou seja, o pobre que o texto está falando aí não é só o pobre economicamente pobre, é o homem e a mulher que tem um estado de alma, uma condição interior de plena e total confiança em Deus e se despoja de tudo. Esse é o fundamento para você pensar em ser discípulo de Jesus. O primeiro fundamento para você pensar em ser discípulo de Jesus é se compreender como um ser humano que depende em tudo exclusivamente de Deus. Tem uma tradução em inglês do Salmo 23, eu não vou falar do jeito que é a tradução para evitar a impressão que eu falo bem inglês, eu realmente não falo, sei algumas coisas poucas, mas é a ideia de que o Senhor é o meu pastor e por isso eu não necessito de mais nada. O que é que esse texto está dizendo? Deus é suficiente. Essa é a ideia do Salmo 23. A ideia do Salmo 23 não é porque Ele é o meu pastor, eu vou ter tudo. Não é. É porque Ele é o meu pastor, as outras coisas são secundárias. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho necessidade de mais nada, porque Ele supre todas as coisas da vida. Esse discípulo pode fazer discípulo, porque senão você vai transformar as pessoas em religiosas, pessoas religiosas arrogantes, prepotentes, farisaicas, que se acham melhor do que as outras pessoas, que tem um Deus que está pisando todo mundo. E o Evangelho propõe um Deus que está entre nós, que habita entre nós. Ele virá e habitará em vós, estará convosco. Gente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Se alguém descobrir, eu tenho pedido a alguns amigos e outras pessoas, e quando eu prego eu falo com isso, porque eu tenho a maior curiosidade sobre isso. Se alguém descobrir alguma religião que apresenta um Deus que se identifica pelo sofrimento e pela dor e traga, eu quero saber onde é que ela está. Só o Evangelho apresenta um Deus sofredor, rejeitado. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o nosso Senhor, porque Ele foi subido como renovo presente, não tinha aparência e não tinha nenhuma formosura e nenhuma beleza que nos agradasse, era o mais rejeitado, o mais desprezado entre os homens, e como de quem os homens sentem repúdio. Não significa que Jesus não tinha beleza, significa que a beleza que Ele tinha, nós não compreendíamos. Nós não compreendemos a beleza do seu amor, nós não compreendemos a beleza da sua generosidade, nós não compreendemos a beleza da sua ternura, a beleza que estava nele nós não entendemos. Nós não compreendemos a beleza da sua simplicidade, da sua humildade, nós não compreendemos, porque nós queremos um Deus que senta num trono e pisa e esmagalha. Sabe por quê? Porque se eu sou seguidor de um Deus assim, eu também vou sentar no trono e vou pisar e esmagalhar os outros. Mas se eu conheço um Deus que humildemente ama, eu vou ter que ser um líder que humildemente ama. Os discípulos são pessoas, homens e mulheres que humildemente amam. Não são pessoas arrogantes, prepotentes e poderosas. Prepotentes são os fariseus. Prepotentes são os líderes religiosos. Os discípulos e as discípulas de Jesus são, primeiro de tudo, felizes, pobres de espírito.
imagino, eu gosto dessa dúvida do Tomé, porque ela me ajuda a ter a revelação de Jesus. O Tomé duvida, Jesus aparece no meio do discípulo, aí o Tomé diz: não, o senhor aqui? O que é que Jesus diz? Tomé, veja aqui as marcas dos cravos. Aleluia! Aí o Tomé diz: Deus meu, me mostra uma religião que a divindade é anunciada por dor, sofrimento e marca de cravos. Fala de alguma religião que diz assim: a nossa divindade não tinha aparência nem formosura e nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezada e rejeitada. Em alguns movimentos brasileiros, eu acho que se Jesus chegasse hoje, do jeito que ele chegou, ele nem tinha direito de pegar o microfone. Ele não ia ter nem chance. A tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria logo vem ao amanhecer. Viu que a gente faz essa diferença de tristeza e alegria no Evangelho, não? Felizes, inclusive, enquanto choram. E eu presumo que esse choro aqui não é um choro, por mais interessante que seja o choro porque alguém está sofrendo, por mais interessante que seja o nosso choro, sensibilizados com o sofrimento de alguém, o choro, seja lá com o que for. Eu não sei como é que você era quando era criança. Tem uma professora minha, tinha uns 5, 6 anos, até hoje ela conta essa história. O menino lá deu um murro na cabeça do outro meninozinho, ele era pequenininho e era um meninozinho atrevido, né? Aí corri para pegar o menino, agarrei o menino, quando fui dar o murro nele, a professora me pegou assim pela cintura e levantou. Ela disse que eu fiquei com as perninhas assim balançando: professora, me solta, só 2 minutinhos que eu quero quebrar a cara dele. Só que ele tinha me acertado um murro também antes, e era eu nos braços dela e chorando. Mas não era chorando porque ele levou o murro, era chorando porque não deu o murro nele. Então tem choro de várias formas. Você chora porque não se vingou, você chora, e esse é um choro bonito, sensível, com a dor de alguém, com o sofrimento de alguém, chora por causa da morte de uma pessoa querida. Mas eu presumo que esse choro do discípulo aqui é um choro inusitado, porque assim, felizes que choram, porque eles serão consolados. Quem consola? O Consolador. Então esse choro não é um choro qualquer não, é o choro de quem tem fascínio e encantamento pelo Consolador. É um vínculo íntimo e profundo com o Espírito Santo. E eu encontro um correspondente para isso em Lucas, lá no capítulo 11. Pedi, dá-se-vos-á, batei, abre-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo que pede recebe, todo que busca achará, e todo que bate abre-se-lhe-á. Qual o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí o texto termina assim: se vós que sois maus. Estou falando do texto de Lucas. Em Mateus esse final é um pouco diferente, mas em Lucas é: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O seu chefe, um amigão que já foi para o Pai, um dos hermeneutas que eu mais admiro, me admirava nesse contexto das vezes: Carlinhos, esse texto aqui não é sobre doar o Espírito Santo, é sobre a plenitude do Espírito Santo de quem já tem o Espírito Santo. Então esse texto: pedi, batei, buscai. Ah, pastor, pedi para Deus me dar um casamento e não resolveu ainda. Estou pedindo, e a Bíblia diz: pedi, batei. Esse texto não está prometendo coisa, gente. Esse texto está prometendo a plenitude do Espírito Santo. Esse pedir, esse buscar e esse bater é equivalente a felizes que choram. Esse fascínio, esse encanto, essa insistência, esse choro, para ter a plenitude do Espírito Santo. Os discípulos e as discípulas do Jesus de Nazaré, em missão, só podem fazer essa missão se forem cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e não haverá convencimento do pecado, da justiça e do juízo, se não for pelo Espírito Santo. E aí os seguidores de Jesus de Nazaré precisam, em missão, ser cheios do Espírito Santo. E aí vai. Eu não vou entrar mais em muito detalhe em todas as bem-aventuranças, senão a gente vai virar a noite aqui com todas elas. Vou só citá-las assim rapidamente. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, as pacificadoras, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes
os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem, disserem todo mal contra vós, e regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Os pacificadores, meus queridos, as pacificadoras. Eu quero lhe animar nesse contexto de polarização desse Brasil. Por favor, não deixe a sua família ficar dividida, não. Não permita que a igreja seja dividida porque você tem uma opção diferente de outras pessoas. Não façamos das nossas igrejas palanques políticos. Não sejamos de nenhuma forma representantes de qualquer segmento. Eu tenho minhas percepções, minhas opções, mas eu respeito muito o Evangelho e respeito esse espaço nosso de povo de Deus. Os pacificadores são os homens e as mulheres que fazem as conjunturas de reconciliação e não de briga e de aflição. Estava pregando uma vez lá na nossa igreja, uma jovem do lado assim chorando, eu toda animada, achando que ela estava sendo tocada pelo Espírito Santo, toda animada. Termina o culto, eu disse: ei, querida, eu gostei, a pregação, não entendi nada. Porque quando o Senhor falou de amor de Deus, quando o Senhor falou, eu e meu pai não conseguimos sentar na mesa nem para almoçar nem para jantar. Ela pensava de um jeito, o pai pensava de outro, e os dois não conseguiram sentar na mesa, gente, para conversar. Os discípulos de Jesus são diplomatas da paz. Felizes os pacificadores, as pacificadoras, porque deles é o reino dos céus. Eu vivi em Angola de 91 a 1993. Eu precisava dialogar com o general de um grupo e outro para a gente ter os corredores de defesa humana, de apoio humanitário. E a gente precisava dialogar, tomar café, para tentar conversar com os caras, para fazer como que a gente podia atender aquelas famílias, porque às vezes eram famílias de um segmento e outras famílias de outro segmento, tinha que passar por aquele ambiente e a gente tinha que dialogar. Felizes os pacificadores. Seja um pacificador, meu querido, seja uma pacificadora, minha querida, seja uma pessoa que ama e ama intensamente. Nós somos chamados de fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem muita gente em missão, mas nem toda missão é a missão do Evangelho e a missão de Jesus Cristo de Nazaré. Lá onde você foi buscar hoje, Anderson, olhando aquele portão, chegou um senhor um dia: quem que mora, pastor Carlinhos? Sério, senhor? Eu ia conversar com ele: é o senhor mesmo? Acho que ele estranhou, ele olhava assim. Ele: o senhor quer conversar com ele? Pode entrar. Sentou-se. Eu soube que o senhor faz um trabalho assim com jovens que estão no mundo da violência, ajuda esse pessoal a mudar. Mas eu convivo, converso, alguns conseguem sair desse mundo, outros não, mas o que é? Meu filho tem 14 anos, ele não conhecia muito sobre a história do filho. Aí ele disse, ele tem um grupo que ele vive lá, que é inimigo do outro grupo, e os dois grupos se encontravam no bar. Meu filho estava tomando uma cerveja, pegou a garrafa lá, quebrou na cabeça de um dos rapazes, deu uns golpes com garrafa de cerveja no rapaz. O rapaz foi para o hospital, já está em casa, totalmente curado, mas eles decidiram que vão matar meu filho. Eu mandei meu filho para a casa de uma irmã minha, eu disse a cidade onde era. Ele foi para lá, mas já está na época de voltar. Mas eles disseram que se ele aparecer aqui, ele vai ser morto. Eles disseram que eu viesse aqui conversar com o senhor teria esse local, porque ele precisa voltar aos estudos, às atividades normais da vida. O senhor tem algum local que eu pudesse? Eu digo: tem. Quando eu disse tem, porque eu vi aquela frase de Jesus dizendo para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus levou o cara para a casa dele, eu tenho que fazer. Eu disse: tem. Ele disse: um dia muito longe daqui, não, está bem pertinho. Aqui em casa. E a sua esposa, quando eu conversar com ela, por favor, não faça isso que a gente faz não, porque é só fazer se você tem chamado. Se não tem, e nem fique com peso de consciência por eu estar contando essa história, porque talvez tenha outras coisas que você faz que eu não faço, tá certo? Porque eu não tenho o mesmo chamado que você tem, mas só para você entender essa beleza do Evangelho. O rapaz morou com a gente 3 anos. 3 anos.
Hoje ele é casado, 2 filhinhas, líder de uma igreja aqui nessa região. Esse lado de cá que eu às vezes não conheço os bairros tudo direitinho, mas ali onde tem, não estou fazendo propaganda não, mas onde tem um restaurantezinho chamado Tô com Fome, vende galeta lá. Aí para lá um pouquinho uma igreja direita, ele é um dos líderes daquela igreja. Conheceu Jesus, conheceu o seu Evangelho, batizado de candura, batizado de terror. É outra pessoa, é outra pessoa. Vocês devem ter escutado, alguns meses atrás, aquela chacina que aconteceu no Arena, lá no João Paulo II. Atiraram no Christian, garotinho, amigo meu, 14 anos. O Christian faleceu. Mateus, da idade do meu netinho, 10 anos, levou um tiro na coxa. O Lucas, 14 anos, que tentou socorrer o Mateus, levou um tiro no pulmão, ficou na UTI um bom tempo, graças a Deus, se recuperou. Atingiram 4 garotos. E eu estava num momento de celebração fúnebre do Christian, mãe dele, professora de escola dominical, ele ajudava muito a mãe da escola dominical. O pastor disse: pastor Carlinhos, eu não vou ter condição de falar nada, eu vou precisar da ajuda do senhor para estar com a gente. Nós não chamamos polícia naquele momento, até porque a gente pediu os jovens que eram nossos amigos para abraçar todo mundo que entrava no templo, e quando abraçasse, dá uma olhada, porque você pode dar uma celebração dessa e o cara que atirou está presente às vezes, e às vezes o outro grupo sabe quem é. Já aconteceu com um amigo meu do tiroteio começar na hora da celebração fúnebre. Bem, só para dizer para vocês que eu estava, quando eu acabei de falar, tinha uns 6 rapazes chorando, abraçados uns com os outros assim, chorando, e eu ouvi a frase: ainda bem que não fui eu. Eu me aproximei para dizer para eles: ainda bem que podia ter sido você, podia ter sido eu, pensando que quando eles disseram ainda bem que não fui eu, ainda bem que não fui eu que morri, ainda bem que não sou eu que estou dentro do caixão. Aí quando eu cheguei: pois é, rapaz, podia ser um de vocês, podia ser no momento que eu estivesse ali no estudo bíblico, eu ter sido atingido também. E não, pastor Carlos, nós estamos dizendo ainda bem que não fomos nenhum de nós aqui que deu um tiro, porque Jesus já transformou a nossa vida e nós não vivemos mais nisso, pelo que vocês estão fazendo na vida da gente. Essa é a missão. A missão é tirar a arma da mão do bandido. A missão é tirar a arma da mão do cidadão comum. Quem deve usar arma é quem está em atividade de segurança pública e não o cidadão comum. Jesus, quando disse aos discípulos que pegassem cada um a espada, quando 2 discípulos pegaram a espada, só 2, ele disse: já basta. Se fosse para brigar, era todo mundo com a espada na mão. E aí ninguém leu o restante do texto. Chega mais adiante, o Pedro corta a orelha de um soldado. Pedro era pescador, não era bom de espada, mas eu acho que o soldado era bom de esquivo. Acho que a cabeça pegou só na orelha. É como se Jesus dissesse: Pedro, guarda isso. Aliás, a frase é mais ou menos essa, eu estou só dando ênfase para ficar bem evidente. Guarda isso, Pedro, porque isso não presta para a gente. Deixa eu mostrar para você o que é que serve para a gente. Minhas mãos santas e maravilhosas vai ajeitar a orelha desse meu opositor, desse indivíduo que veio aqui para me arrebentar. Eu vou curar essa praga que você fez na cabeça do rapaz. Esse é o Jesus de Nazaré. Qualquer dia, pastor, eu vou trazer aqui um amigo meu, Arnaldo. Ele é chamado no exército de um caçador. O tiro mais especial dele, é o melhor tiro do Brasil, é 530 metros de distância. Acerta num objeto do tamanho de uma tampa de refrigerante. Só que esse moço conheceu Jesus de Nazaré. Ele é quem treina os snipers da polícia de Recife, do pessoal da polícia no Rio Grande do Norte. E na última vez que ele ia fazer o treinamento, disseram: mas seus documentos estão errados. Ele: não, porque na sua carteira de identidade tem que dizer que você porta arma. Aí ele disse: rapaz, eu conheci Jesus. Eu não erro tiro, eu mato. Como eu mato? Eu não uso, porque eu não existo mais para matar ninguém, eu só existo para dar vida ao outro. Esse moço entendeu o Evangelho. Esse moço entendeu que a grande missão, qual é a missão da vida dele? É propiciar vida e não morte, é propiciar paz e não guerra, é propiciar amor e não ódio, é propiciar generosidade e não perversidade. Eu espero que nós estejamos em comissão ou na grande comissão. Deixa eu dar uma sugestão aqui para essa moçada que eu estou vendo aqui os rostos assim, mas dá um susto.
na mamãe hoje em casa. Se já é casado, dá um susto na esposa. Se olha assim para aquela pia, se tiver cheio de louça suja, começa a lavar a louça. A mãe vai ficar assustada. Foi o que eu fiz. Aí você diz, é que eu estou indo com missão. Eu estou na missão do Evangelho. E aí a missão do Evangelho começa dentro de casa. Começa com o seu familiar, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Você que é marido, por favor, nada de violência física, psicológica, emocional com a sua esposa, meu amado. Você que é pai, nada de violência com as suas crianças. É muita covardia um adulto grandão usar de violência contra uma criança. Trata no diálogo, conversa de maneira bonita. A vara que você corrige o filho não é um pedaço de madeira, não, é a vara cível, é a justiça cível. Vara no sentido de ambiente de justiça e não instrumento de violência. É vara, contexto onde a justiça se manifesta. Não dá para a gente pensar em grande comissão se não for com essa missão do Jesus de Nazaré. Senão, como eu disse no começo, nós vamos terminar a vida, Jesus vai olhar e dizer, você fez muito bem feito, foi muito interessante, teve muito aplauso, mas não foi o que eu pedi para que você fizesse. Destruiu a família, destruiu seus amigos, destruiu boas amizades, destruiu a possibilidade de viver com gente com a grandeza do Evangelho, porque você se envolveu com um tipo de negócio que não era a beleza do Evangelho. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua vida, e o meu desafio a você, meu querido e minha querida, e faço isso com um apelo, é que você decida ser seguidor do Jesus de Nazaré e não somente devoto dele. Se você for devoto, é provável que isso seja pior do que devoto de outras espécies religiosas, porque sendo devoto, o problema não é quem é o santo, o problema é quem é o devoto. Sendo devoto e tendo Jesus, vai ser fácil para você vencer no diálogo qualquer outro cara de outra religião, porque meu Jesus e tal, ele vai embora. Seja um seguidor e uma seguidora do Jesus Cristo de Nazaré. Assuma esse compromisso, indo e fazendo discípulos de todas as nações. E aí, saindo do texto, com a vida, com palavras, com obras e com sinais. É assim que a gente faz discípulo, com a vida, com a comunicação, como a gente viu a encenação bonita hoje aqui, tinha a palavra, a pergunta, e é uma pergunta para eles, mas é quem está falando na praça, quem está com a caixinha de som, a pergunta é como é que está a vida dele? Então é com a vida, com a palavra, com obras e com sinais. Pastor, dá tempo de eu contar uma historinha rápida, dá? Eu preguei na igreja Assembleia de Deus lá no Montes, domingo de manhã. Terminou o culto, a senhora chega e diz assim, diga de quem é que eu sou esposa. Eu digo, minha senhora, não sou adivinha, briguei com ela, não. A Bíblia diz que os adivinhos não entram no reino dos céus. Não, eu sou amigo de um amigo seu, eu sou esposa de um amigo seu de infância. Eu digo, eu tinha muitos amigos de infância. Deixa eu lhe dizer uma coisa, então. Ele deu uma pedrada uma vez na sua cabeça. Eu digo, não acredito, a senhora é esposa do fulano. Sou assim. Ele está aqui na igreja, não está na igreja. Ele vem me buscar nos cultos, me traz, não me impede de ver os cultos, mas pastor Carlinhos, ele diz uma coisa que eu fico sempre impressionado. Ele diz, se um dia eu acolher o Evangelho, se um dia ele usa a expressão converter, eu me converter, se eu me converter é por causa da dona Ritinha, a mãe do pastor Carlinhos. Gente, como era minha mãe? Minha mãe dizia, faz xixi, para na hora do culto não tem que estar saindo, tinha que fazer esse bebear, para não dizer que está com sede. Aí sentava, aquele horror de menino no banco da frente, a gente ficava no banco da frente. E ela dizia, na hora que algum cochilar na hora da pregação, a única chance que a gente tinha de beliscar o irmão da gente, dar uma puxada assim, na hora da pregação, quem dormisse, a gente... Era o que minha irmã sabia fazer. Aí a gente sentava do lado e dizia assim, canta, mãe. Nem cantar minha mãe cantava, nem assim no culto, a gente cantava, nós somos descendentes de urubu, sem cantar nada. Gente, não fazia nada. Nunca vi minha mãe falando. Ela no máximo que fazia era orar pelas pessoas e distribuir folheto, era o que minha mãe fazia. Mas a vida da minha mãe fez com que Dona Zilda se convertesse, a mãe desse rapaz se convertesse, várias pessoas do bairro se convertessem,
E ouvi desse moço, que na juventude era um cara assim meio carga-torta, dizendo: se um dia eu fizer um compromisso com Jesus, é por causa da vida da Dona Ritinha. Como dizia Santo Agostinho, pregue, se necessário, fale. O que é que ele está dizendo? A vida é uma pregação, a fala é uma consequência da beleza da sua vida. Deus abençoe a todos e a todas.